No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre dicas de manutenção preventiva em casa e no carro. Convidámos, já tenho comigo em estúdio, duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que vão estar connosco à conversa sobre este tema. Antes de vos apresentar os meus convidados, pedir-vos que subscrevam o nosso canal, ativem notificações, vão receber todos os episódios em primeira mão, deixem-nos os vossos comentários, gostamos muito de ler tudo o que vocês têm para nos dizer, perguntas que tenham para fazer, partilhem com os vossos amigos e as vossas empresas e deixem-nos os vossos likes, muito importante. Vamos conhecer os convidados do episódio de hoje. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio os meus convidados, o Paulo Valente Benecar. Olá, Paulo. Olá. Muito bem-vindo, obrigada por estar connosco. Nós é que agradecemos o convite. E tenho também o Rui Salgueiro da Saudal. Olá, Rui, bem-vindo. É um prazer estar convosco. Parabéns pelos vossos prémios e pela vossa disponibilidade para vir aqui conversar connosco e também explicar aqui um bocadinho mais do que vocês fazem e, no fundo, o que vos levou a serem marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas. Para começarmos aqui a nossa conversa, e imaginando, que eu tenho dúvidas sérias, que alguém desconheça a Benecar e a Saudal, mas de uma forma assim muito simples, muito curta. Como é que vocês descreviam a vossa empresa e a que é que vocês se dedicam? Podemos começar aqui pela Benecar. Sim, nós comercializamos veículos semi-novos e prestamos serviços na área oficinal, mecânica, pintura, bate-chapas, eletrónica e eletricidade, e também temos uma componente de renta-car. Muito bem. Na grande cidade do automóvel, Na grande cidade do automóvel. Muito bem. No caso da Saudal? A Saudal é uma multinacional de origem belga, está presente em mais de 140 países e é líder na produção de selantes, espumas poliuretano, produtos para a construção, bricolagem e indústria. Sendo que eu sou fã dos impermeabilizantes, é assim que se diz? Impermeabilizantes, exatamente. Muito bem, e que fazem muita falta, muito bem. Agora que já falámos aqui um bocadinho e percebemos melhor o que é que cada uma das vossas marcas faz, qual é que é o vosso negócio, vamos perceber aqui que importância é que tem aqui a manutenção, chamada manutenção preventiva, quer nos automóveis, quer nas casas. Vamos começar aqui pelo Paulo, em relação aos automóveis, dicas, estratégias, o que é assim fundamental saber? Bom, a manutenção preventiva é aquela que acontece antes de haver uma avaria. Portanto, quando são efetuadas verificações, quer periódicas em tempo ou em quilómetros, e que nos permite identificar que algo de mal vai acontecer. Este pneu tem um desgaste, está a chegar ao limite, esta escova já não está a limpar bem, tem que ser substituída. Portanto, preventivamente, vamos planear, atuar, substituir, reparar o que tiver que ser feito para que não haja uma ruptura da peça em questão. Chegar ali ao limite. Preventivamente é sempre mais simples de resolver e mais económico. E mais económico, era onde chegar. Portanto, existe essa componente da poupança. Mais importante ainda que a poupança é a questão da segurança. Preventivamente. Não deixamos que a segurança seja posta em causa. Mais ou menos como na nossa saúde. Podemos fazer aqui uma analogia, não é? É isso. Melhor ir fazendo uns exames para ver se está tudo bem. Sim, antes que haja algo imprevisto. Haja alguma coisa e depois... Sim. Em relação às nossas casas? Nas nossas casas pode-se fazer uma analogia com a parte automóvel. Curiosamente, as casas têm cada vez mais componentes mecânicas, as domóticas, os stores, os motores das garagens, por exemplo, as próprias fechaduras, que são, sendo manuais ou sendo elétricas, são sempre componentes da casa que têm que ter bastante manutenção, nomeadamente em termos de lubrificação. Mas quando falamos, por exemplo, uma casa é constituída por vários materiais de construção, por exemplo, aqueles que estão expostos numa cobertura, estão expostos ao sol, à chuva, ao frio, ao vento, se não forem devidamente mantidos através da aplicação, por exemplo, de produtos de impermeabilização adequados, dependendo depois de cada situação, existem produtos adequados para cada aplicação. Para além da aplicação desses produtos, é fundamental que haja a manutenção do terraço, da caleira, do algeroz, por exemplo, evitar que entupa para que não haja acumulação de folhas, de poeiras. Está no telhado, não é? Algerozes e caleiras estão lá em cima no telhado e são as zonas de escoamento e que muitas vezes até podem estar bem impermeabilizadas, mas se não forem devidamente mantidas e removidas todas as folhas que muitas vezes lá acontecem, provocam depois até inundações que não vêm do produto de impermeabilização, mas vêm pela falta de escoamento. Portanto, a manutenção é fundamental. E como o Rui estava a dizer, a influência do clima, não é? Na degradação dos materiais, na vossa opinião, o que é aqui pior? Ou seja, o que é que tem mais impacto? Eu acho que tem mais a ver aqui com o frio, mas se calhar o calor tem igualmente aqui um impacto grande, quer no automóvel, quer na casa, diria. Sim. Paulo, sim.
Mas há, o que é pior? Se tivéssemos de escolher algum? Não sei se há um, no automóvel, não sei se há um que possamos considerar como pior do que o outro. Mas alterações extremas, sejam de frio, seja de calor, têm impactos sendo diferentes, mas que podem prematuramente danificar componentes. Uma coisa simples de perceber, um pneu, se a temperatura do asfalto estiver excessivamente quente, o pneu não está em bom estado, se calhar é mais fácil de arrebentar do que se tivermos uma temperatura amena. Os carros têm circuitos de arrefecimento. Se o circuito não estiver devidamente tratado ou o líquido de refrigeração estiver já fora de validade, chamamos-lhe assim, se calhar com excesso de calor o carro não vai refrigerar devidamente e vai sobreaquecer e danificar outros componentes. Esta analogia pode ser feita para as diversas diferenças de clima. O vento, fortes rajadas de vento provocam instabilidade. Se não tivermos um sistema de suspensão, se calhar minimamente em bom estado, vamos ter mais dificuldade em controlar o carro e suscetíveis a um acidente. O frio, igual, ou a umidade. Na umidade, uma coisa simples, umidade, os vidros embaciam. Se não tivermos o ar-condicionado a funcionar devidamente, não vamos conseguir ter uma visibilidade correta. A umidade acontece, vê-se com muita frequência quando olhamos para alguns carros em tempo de chuva. Faróis com umidade interior. Portanto, a iluminação não vai ser adequada. Tudo isto é suscetível de criar insegurança ou acidentes, não é? Portanto, acaba de um disparate, mas também se disser, pronto, corrijo-me. E o impacto que tem, por exemplo, nas baterias. Eu estava a pensar na bateria, não é? Que tínhamos antes, aquilo é frequente com muito frio. No inverno termos problemas no arranque do carro porque a bateria fica mais frágil com temperaturas frias. E aí é possível preventivamente... É possível preventivamente, por vezes, nem sempre, mas a maior parte das vezes as baterias dão sinal de não estarem já com a devida potência que deveriam ter. Lá está, manutenção preventiva. Não é? Se nós proletarmos essa situação, aconteceu uma vez, vai chegar a uma altura que a bateria vai entrar em ruptura e não vai pôr o carro a funcionar. No inverno, sim, é mais suscetível. Assim como no verão pode arrebentar uma bateria. Uma temperatura muito elevada... extrema, não é? Pode arrebentar, não é? Rui, aqui no caso, e pegando também no que o Paulo estava a dizer, estas alterações climáticas, não é? Que temos vindo, para quem está atento, suficientemente atento, e o que tem acontecido, também tem impacto então nesta questão do desgaste. Portanto, quando falamos aqui na influência do muito frio ou muito calor, o mesmo se aplica em relação à casa, não é? Estava a pensar aqui em algumas coisas que estão a acontecer na minha casa e que talvez o facto dos invernos serem mais rigorosos, agora temos passado aqui durante uma temperatura muito fria. No inverno há um impacto grande, não é? Os produtos também têm que acompanhar, os componentes têm que acompanhar estas diferenças climáticas, alterações climáticas, não é? Tem. No caso de uma casa, não há um fator de eleição, mas é uma combinação de todos eles e depende muito das situações. Por exemplo, se nós tivermos uma selagem de uma junta de uma casa de banho, as variações de temperatura não são assim tão significativas quando comparamos, por exemplo, uma selagem de junta de uma janela que está exposta numa fachada exterior ao sul, onde tem uma exposição solar muito grande e pode aquecer. Vou-lhes dar um exemplo de extremos, por exemplo, uma zona de Santarém que tem um clima muito frio à noite e muito quente durante o dia. Uma junta de uma janela que está exposta nessa zona durante o dia pode facilmente atingir 50, 60, 70 graus durante o dia, só pelo facto de estar exposta ao sol, e à noite arrefecer até 0, 5 graus. Quer dizer que tem aqui uma amplitude térmica da ordem dos 50 graus. E essas amplitudes fazem com que haja grandes variações nas próprias dimensões dos materiais e exigem muito da sua elasticidade. Portanto, é necessário colocar, por exemplo, num selante de uma janela, tenha muito mais elasticidade do que um selante de uma casa de banho. Não quer dizer que num selante de uma casa de banho o fator mais importante é, por exemplo, a resistência à umidade. Tem que ser um produto que tem naturalmente que ser elástico, mas tem que ter sobretudo resistência à umidade e ter uma componente que nós chamamos fungicida para ser resistente aos fungos. Fungicida resistente aos fungos, exatamente, que é para evitar aquele típico bolor, aquele enegrecimento
das juntas. No caso de uma janela, essa parte da resistência aos fungos não é tão importante, o que é importante é ter a elasticidade por causa destas variações térmicas. E simultaneamente, por exemplo, no caso da impermeabilização, e nós no sul da Europa temos situações muito específicas e que se vão acentuando até com as alterações climáticas. Tem a ver com a exposição solar. Nós temos números de horas anuais de exposição solar que o resto da Europa não tem. Então têm que ser desenvolvidos produtos específicos, porque muitas vezes o grande inimigo dos produtos de impermeabilização não é a água, é o sol. Ou seja, é muito fácil, relativamente fácil para nós formularmos produtos que são resistentes à água. O problema é que eles sejam simultaneamente resistentes à água e duráveis no tempo quando estão expostos ao sol. Por exemplo, uma impermeabilização numa cobertura exposta ao sol sofre a combinação de todos estes fatores. Tem variações térmicas brutais, ou seja, conforme eu dei o exemplo da janela, ela pode estar, o produto e os materiais onde o produto de impermeabilização está aplicado, pode sofrer variações térmicas de 50 a 60 graus, que é uma coisa brutal e que exige muito do ponto de vista de elasticidade dos materiais. Sofre a influência da chuva e tem que ser resistente à água para cumprir a sua função de impermeabilização, mas depois tem que ser durável ao longo do tempo, ao longo de vários anos, quando está exposto à luz do sol, porque a radiação ultravioleta é o grande inimigo de tudo que são os produtos químicos que são usados para formular quer selantes, quer impermeabilizantes, por exemplo. Portanto, dependendo da situação, há um fator ou há um conjunto de fatores que têm mais influência na degradação dos materiais. Quando estamos a falar, eu estava aqui, não é? Estou ao mesmo tempo a racionar o que sucede lá no meu prédio, na minha casa. Quando estamos a falar na impermeabilização, uma curiosidade minha, não adianta muito, digo eu, depois vai-me dizer se eu estou certa ou errada, corrigir o problema dentro se o problema fora não for corrigido. Ou seja, se no telhado continuar tudo igual, portanto eu posso estar a aplicar os melhores produtos do mundo cá dentro, na minha casa de banho, nomeadamente, mas cá fora, se não tiver corrigido, vai ficar tudo igual. Certo? Exatamente, a regra de ouro na impermeabilização é tratar a umidade na fonte, ou seja, se eu tenho uma origem da infiltração que é num teto, sim, ela aparece no teto pelo lado interior, ela tem que ser tratada obrigatoriamente pelo lado exterior, porque se a tratamos pelo lado interior, resolvemos o problema ali, mas a água não sai ali e vai sair do outro lado, a água ou a umidade não sai ali e vai sair do outro lado, portanto tratar a umidade na origem é fundamental. Eu tenho muita curiosidade, sou esta pessoa de fazer listas de pontos, checklists, coisas importantes para não me esquecer que temos que verificar, quer no carro, quer na casa. O que é que nos diriam, para nós todos estamos aqui a ouvir e já aproveitar aqui, dizer a estas pessoas queridas que nos estão a ver e a ouvir, subscrever o canal. Já subscreveram vocês dois? Agora diziam que não. Já, quando sairmos daqui. Subscrever o nosso canal, ativem notificações para receber tudo em primeira mão, deixem comentários, sugestões, estamos sempre atentos e gostamos tanto de receber as vossas perguntas, os vossos comentários, os vossos likes, que é o vosso amor por nós, e partilhem muito. Há muita gente que precisa de saber aqui coisas muito interessantes que falamos no nosso Prémio 5 Estrelas. Então, se pudéssemos dar, para mim, vou tomar notas, lá para casa também, uma checklist dos pontos mais importantes, e estamos a falar de manutenção preventiva, quer no carro, quer na casa. O que é que os senhores diriam? Antes do checklist, um guia muito importante para a manutenção e também para a exploração do carro, o guia importantíssimo é o manual de utilização do carro. Vêm aí dicas importantes no que diz respeito aos sistemas que o carro tem e também à manutenção do carro. E esse manual é muita vez menosprezado, ninguém lê. Não é? Aí muita dica. Enquanto utilizador, verificações que possamos fazer. Pneus é logo algo que salta à vista e tem um peso muito importante na segurança, não é? Do carro. As escovas, a iluminação do carro. Se faltar as pessoas não têm noção, mas faltar uma luz atrás, num tempo de chuva, num tempo de nevoeiro, é um risco grave. Pode acontecer realmente um acidente. Estes são os pontos visuais que podem envolver a segurança. E depois, na própria utilização, um dos melhores técnicos de diagnóstico de cada carro é o próprio utilizador. Certo. Não é? Está a fazer este barulho que não fazia ontem. Está a fazer o volante tem uma sensação diferente do que normalmente tem. Estas sensações são importantes, que se transmita depois a alguém com capacidade técnica que consiga realmente diagnosticar. Mas iluminação, pneus, são pontos importantes e qualquer um pode fazer.
Pois claro, alguém mais expedito, mais curioso, sim, é uma questão é uma série de níveis, de verificações, de fluidos que são importantes ao funcionamento do carro, que também podem ser vistos em casa. E aí, recorrendo ao manual, tem a indicação de como o devem fazer. Portanto, o manual, para a malta que não gosta muito de ler os manuais, toca a ler. Nas oficinas, sempre que é feita uma intervenção, na maior parte das oficinas nós temos, não é, um checklist que nos permite de forma sistemática e sempre da mesma forma verificar cerca de 50 pontos em cada intervenção que o carro passe na oficina e desta forma aconselharmos o cliente a operar de forma preventiva quando se é detectada alguma anomalia. Muito bem. Nas nossas casas, uma listinha de pontos. Uma dica muito simples e muito rápida e que ninguém faz. Um exemplo, normalmente, e é conveniente, selar as juntas nas casas de banho. Tenho de explicar as juntas o que é entre selar. a banheira e a parede, entre as bases de duche. Selar? Selar portanto, tem dois materiais, tem o exemplo de uma casa de banho. Sim. Tem a banheira está encostada a uma parede que depois tem normalmente um revestimento cerâmico. Tipicamente em Portugal tem um cerâmico vitrificado. Nessa ligação entre a banheira e a parede, ou entre a base de duche e a parede, há ali uma junta. Essa junta, se não for selada quando está a tomar banho, vai haver uma infiltração de água que normalmente ou passa para o piso de baixo ou pode passar, por exemplo, para a divisão ao lado e introduzir umidade no quarto, na sala que estiver ao lado, na parte contígua à casa de banho. Portanto, é normal, eu diria que é obrigatório praticamente fazer essa selagem da junta, fazê-la com produtos elásticos que tenham boa adesão aos materiais, que tenham uma excelente proteção fungicida, porque estamos a falar de ambientes úmidos e são ambientes propícios ao desenvolvimento de fungos, e aí é fundamental então ter um produto na aplicação, usar um produto com uma grande proteção fungicida. Só que isso por vezes por si só não chega. Nós estamos a falar de fungos e bactérias, quando falamos de desenvolvimento de fungos que fica com aquela parte negra nas juntas. Isto é um pouco como aos medicamentos, o fungicida funciona como um antibiótico. Nós vamos ao médico e o médico dá-nos antibiótico, quando temos uma infecção dá-nos antibiótico e normalmente aquele antibiótico funciona e mata-nos a infecção, não é? Acaba com ela, mas muitas vezes isso não acontece e o médico tem que mudar o antibiótico porque, olha, afinal não é esta bactéria, é aquela, o que está a originar esta infecção tem que dar outro antibiótico. No caso dos fungicidas é a mesma coisa, nós usamos componentes fungicidas nos selantes para lhes dar, lá está, fazer a tal prevenção do desenvolvimento de fungos, mas isso não chega porque os fungos, cada dia aparecem fungos diferentes. Então o que é necessário, o que é conveniente, do nosso ponto de vista, formular adequadamente para evitar o aparecimento de fungos e usar um espectro de fungicidas vasto para prevenir o desenvolvimento desses fungos. Mas nós nas nossas casas podemos simplesmente, quando acabamos de tomar banho, os fungos e as bactérias alimentam-se muito de coisas orgânicas. O sabão, os resíduos de sabão, do gel de duche, do shampoo, que ficam nessa junta, são um alimento propício para o desenvolvimento desses fungos e dessas bactérias. Uma dica tão simples como, ao acabar de tomar banho, passar, por exemplo, com o chuveiro pela junta, ou passar um pano só para eliminar esses resíduos de sabão, pode ser suficiente para, por exemplo, fazer com que uma junta selada com um produto adequado, em vez de durar 5 anos, possa durar 10 anos, ou em vez de durar 1 ano, durar 2 ou 3 ou 4 ou 5. É algo que não demora durante cada duche, ao final de cada duche, 20, 30 segundos. Portanto, é uma dica importante que normalmente as pessoas não fazem, o que faz com que depois, muitas vezes, essa junta tenha que ser substituída com mais frequência, quer por efeitos estéticos, porque ela fica negra, quer por efeitos funcionais, porque ela, ao ser atacada pelos fungos, vai também acabar por se destruir. Falámos aqui na questão da segurança em relação ao carro, também é uma questão de segurança, mas queria associar aqui à questão da saúde, que é a importância que tem termos esses cuidados nestes produtos que usamos, porque a questão da umidade e da transformação da umidade em bolores e em fungos é muito prejudicial à nossa saúde, estou a dizer... é uma questão de saúde importantíssima, de saúde importante, não é? E a nossa vivência também propicia cada vez mais o aparecimento de alergias, não é? Pessoas antigamente não eram alérgicas, de repente passam a ser. E isso tem muito a ver, a umidade é um fator que propicia muito o desenvolvimento de alergias, lá está, pelo desenvolvimento desses fungos, e há pessoas mais propensas do que outras, mas essa propensão está efetivamente a aumentar. Portanto, se nós eliminarmos a umidade, diminuímos
A propensão para as alergias, por exemplo, daí a impermeabilização ser fundamental, tratar a umidade na origem de modo a evitar que haja infiltrações de umidade do exterior para o interior. Este é um componente importante. E há um outro que é também importante, tem a ver com os materiais que são usados dentro das nossas casas. Nós desde a pandemia ficamos cada vez mais tempo dentro das casas. Quem tem filhos sabe isso, as crianças, comparativamente com nós, quando nós éramos crianças, passávamos muito mais tempo na rua do que dentro das casas. E isto aplica-se também dentro dos carros. A qualidade do ar interior, quer nas casas, quer nos carros, é fundamental. E é fundamental usarmos materiais que precisamente tenham, por exemplo, uma certificação relativamente à qualidade do ar interior, que respeitem, de maneira a que não tenham componentes que possam depois também propiciar até essas alergias. Nós usamos cada vez mais materiais sintéticos dentro das casas e esses materiais sintéticos têm componentes, ou podem ter componentes, que podem também propiciar essas alergias e não só, e contribuir para uma pior qualidade do ar interior. Portanto, na seleção dos materiais que vamos usar, sobretudo dentro de casa e dentro dos carros, é importante que esses materiais sejam os materiais de construção propriamente dita, sejam os produtos onde nós entramos, os materiais de acabamento, de pintura, de impermeabilização, de selagem, por exemplo, respeitem ou estejam certificados também, e há certificações que existem de maneira a respeitar a qualidade do ar interior. Muito bem, muito importante e muito interessante. Em relação aqui à vossa comunicação, quando comunicam com os vossos clientes, como é que incluem esta questão da manutenção preventiva, Paulo? Ou seja, pegam na segurança, ou seja, como é que fazem isto? Como é que incluem isto para que o cliente esteja suficientemente atento, desperto, não seja uma coisa que passa assim ao lado? O que é que vocês se preocupam em fazer? O cliente é sensível a 2 pontos principais: a segurança e custos desnecessários, não é? Ora bem. Quando há uma intervenção no veículo e que é feito o tal checklist, não é? Quando tem 50 pontos de verificação, se detecta que há algo em risco de entrar em ruptura, é elaborado logo uma estimativa de custos, não é? Porque nem tudo é possível, nem todos os danos é possível fazer logo uma estimativa correta. Portanto, apresentamos ao cliente e dizemos: atenção, porque isto o senhor tem condições para fazer mais 1000 ou mais 2000 quilómetros. Se não intervir, pode acontecer a ruptura desta peça, que vai provocar mais aquele dano, e isso vai extrapolar os custos. São questões que eles são sensíveis. Portanto, é a segurança e aos custos. Sempre que há uma entrega de uma viatura no nosso pós-venda, é apresentado essa estimativa e esse checklist, o resultado desse checklist. Se estiver tudo bem, ótimo. Se não estiver, propomos logo a ação de melhoria. E qual o timing que ele tem porque a questão da prevenção também tem um ponto importante, que é nós conseguirmos gerir a nossa disponibilidade financeira. Exatamente. Se o carro entrou em ruptura, não temos margem, temos que reparar. Mas se nos disserem que vai acontecer daqui a este mês, se calhar não estou preparado posso fazer no próximo mês, não é? A ruptura é algo que não há solução, tem que ser corrigido, ou ficamos a pé. Exatamente. Portanto, daí isso esta é tão gestão importante. financeira também é importante. Sim. É muito importante, não é? E ter essa sensibilidade com o cliente, que eu tenho a certeza que agradecem. No caso na Sodal, como é que introduzem esta questão da manutenção preventiva na vossa comunicação, para que o cliente esteja atento e suficientemente informado sobre fazendo assim isto, não fazendo assim, resultado outro? Sim, na nossa comunicação aquilo que privilegiamos mais é a mensagem do fazer bem à primeira, porque fazer bem à primeira é a melhor forma de prevenir. Os nossos produtos, estou a falar agora, por exemplo, no caso da impermeabilização ou produtos de selagem, é relativamente fácil formular produtos que sejam duráveis durante, às vezes, dezenas de anos, sem problemas nenhuns, desde que sejam aplicados os produtos mais adequados a cada situação. Falei, por exemplo, um produto de impermeabilização que está exposto tem que ser impermeável e tem que ser resistente à radiação ultravioleta, portanto aí nós temos que fazer uma recomendação de modo a que seja usado para aquela situação o produto mais específico. A partir do momento em que é usado aquele produto mais adequado para aquela situação específica, a manutenção preventiva tem a ver sobretudo com a questão da limpeza, ou seja, limpeza ajuda imenso a que os nossos produtos depois se mantenham e sejam duráveis durante muito mais tempo.
Relativamente à prevenção, estou a olhar, por exemplo, aqui nesta imagem temos aqui vários telhados, nós somos um país com muitas telhas, as telhas normais de barro, que são materiais muito absorventes, e, por exemplo, voltando ao interior do país, esses materiais são muito porosos, funcionam como uma esponja e muitas vezes não são tratados. Basta aplicar um produto que tecnicamente se chama hidrofugante, que é um produto líquido transparente, que evita que essa telha ensope. E, por exemplo, mais uma vez, no interior, onde há grandes variações térmicas, uma telha que esteja úmida e ensopada e onde haja possibilidade de formação de geada, se essa telha estiver ensopada com água, com umidade, portanto com água líquida, com o gelo expande. E ao expandir, está dentro dos poros da telha e faz com que ela comece a fissurar ao longo do tempo, ou seja, a telha não parte por si, mas começa a lascar, e isso vê-se muitas vezes em telhas mais antigas, onde passamos a mão e elas começam a desfazer. Era tão fácil aplicar um tal hidrofugante um produto que até é extremamente económico e que pode durar facilmente 10, 15, 20 anos e que depois mais tarde pode-se reaplicar uma segunda camada, para evitar que a telha se degrade. Lá está. A seleção adequada dos produtos é a melhor forma de manter. Cá está, eu vou daqui cheio de dicas. Vocês vão ver. Estamos na reta final aqui do nosso podcast e tenho nas minhas notas que as vossas marcas são ambas vencedoras pelo 4º ano consecutivo. Bravo! Que maravilha de trabalho, muitos parabéns. E muitos parabéns à equipa, não é? Que estão aqui os dois a representarem muito bem. Qual é que é o segredo para se manterem? Porque há aqui um nível de qualidade que tem que ser mantido, não é? Para que no próximo ano possamos estar aqui novamente. Qual é que é o vosso segredo? Podem-nos dizer o que é que recebe o prémio 5 estrelas e agora, temos aqui, isto é um fator de orgulho, tenho a certeza, para as marcas. Queremos voltar a receber o prémio 5 estrelas no próximo ano, porque é um selo de qualidade. Se pudessem dizer assim, qual é que é o selo de qualidade? O segredo, desculpem, para manterem este nível de qualidade, o que é que diria, Paulo? Bom, um segredo. Primeiro é preciso termos uma administração forte e que lance um propósito a toda a equipa, não é? Porque não há um segredo só, não há uma ação só que faça este resultado. Que lance um propósito, que os diversos departamentos absorvam esse propósito, que os líderes o defendam, que trabalhemos todos em conjunto para atingir esse objetivo. E eu diria que na Benecar é que o cliente é o nosso principal ativo. Portanto, e somos uma empresa, por vezes diz que somos uma empresa que também vendemos automóveis. Mas sem dúvida que naquilo que são as nossas reuniões é sempre debatido e reforçado que o nosso mote é a satisfação do cliente. O cliente é o nosso principal ativo. Temos que fazer tudo para chegar a este nível, chegar e manter este nível de satisfação. E sei também que têm muito cuidado em que se sinta que a família Benecar é também a família do cliente, portanto, que é uma parte integrante daquilo que é o vosso, no fundo, que é o vosso negócio, mas que o cliente está ali no centro de tudo, não é? Sim, criarmos ali uma relação de proximidade grande. Temos diversos serviços que se desenvolveram em torno das necessidades dos clientes, porque às vezes o cliente vinha do norte, de longe, não é? Olha, venho comprar um carro. Epá, tem agora, como é que eu vou para casa? Ainda não tratei do seguro. Um exemplo. Ou a documentação. Pronto, a empresa foi desenvolvendo departamentos que conseguiram fazer com que o cliente chegasse ali e o carro, se estiver preparado mecanicamente falando, uma hora e pouco, tem condições de levar o carro devidamente legal. Tudo pronto. Isto tudo desenvolvido em prol da satisfação do cliente. Portanto, muito trabalho e muita atenção e muita, no fundo aqui agir, antecipar um bocadinho o que é que podem ser as necessidades do cliente para depois responder. E portanto correto. Isso é um segredo de qualidade. Muito bem. Na Soudal, qual é que é o vosso segredo? A Soudal é vencedora do prémio 5 estrelas pelo 4º ano consecutivo na categoria de impermeabilização e selantes. Já somos pelo 7º ano consecutivo, se não estou em erro, 7º ano, na categoria Colivedas e pelo 3º ano na categoria de espumas. Muito bem. Porque é que nós concorremos ao prémio 5 estrelas e felizmente temos ganho todos os anos? A própria metodologia do 5 estrelas, portanto do método 5 estrelas, permite-nos extrair muita informação, ou seja, há muita
na avaliação dos produtos, quer quantitativa, quer qualitativa, há muita informação que nós conseguimos extrair. Informação direta dos clientes, ou seja, das pessoas que realmente aplicam o produto. E nós, através dessa informação, conseguimos depois também, ano após ano, melhorar cada vez mais os produtos aos quais concorremos. Relativamente à qualidade da Sudal, que é refletida também nos prémios de 5 estrelas, o cliente está efetivamente na base de tudo, procuramos cada vez mais inovar, ir ao encontro das suas necessidades, e isso obriga-nos a lançar produtos ou modificar produtos de maneira a que eles possam responder às necessidades do mercado, e aí é importante o cliente. Mas não só, a nossa concorrência também é fundamental. Quando ela é saudável, obriga-nos também a fazer cada vez mais e melhor. Exatamente. E isso é também um fator fundamental para que nós possamos sempre melhorar a qualidade dos nossos produtos. Dos produtos e não só, também da questão do serviço. Por ter um bom produto e não ter um serviço adequado também não chega, por si só. Exatamente. Pessoas, produto e pessoas. Gostei muito de falar convosco. Muito obrigada pelo vosso tempo. Nós também. Tenho certeza que vamos estar aqui para o ano, a celebrar aqui o 5º ano. Vamos trabalhar Vamos para trabalhar para isso. Vamos todos trabalhar para isso. Eu incluída, claro. Pessoas queridas, foi tudo o episódio de hoje. Espero que tenham tomado aqui muitas notas. Subscrever o nosso canal. Muito importante, não saiam daqui sem subscrever o canal e ativar notificações, receber tudo em primeira mão e voltarem comigo na próxima semana. Um beijinho e obrigada.